Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Bom, gente, eu sou Ana Luísa, como disse o Zé Guilherme, meu querido amigo. Sou cantora, compositora, poeta, professora de canto e inquieta. Eu acho que isso é que nos reúne aqui, eu e o Zé, as nossas inquietudes artísticas, musicais, do mundo. E acho que é um pouquinho sobre isso também que a gente vai falar, né, Zé? Com certeza. Vamos falar um pouco de trabalho, de carreira, de ideias, de inquietudes e da vida, de uma forma geral. E para começar esse papo, vamos começar falando de vida. Eu queria que você contasse um pouco. Você tem uma família muito especial, você tem um histórico de vida, de educação, de formação familiar, de base, muito interessante. Então eu queria que você contasse um pouco quem é essa Ana Luísa, quais são as origens dessa Ana Luísa. Bom, você tem tempo? É o seguinte, eu tenho uma família muito musical, na verdade. Meus pais se conheceram no coral de igreja, meu pai era solista do coral, minha mãe era coralista, se apaixonaram. A casa sempre foi rodeada de música, e sempre foi rodeada de canto e de fazer disso uma brincadeira. Eu tenho dois outros irmãos artistas, Juliana Amaral, cantora, compositora, poeta, designer e sei lá quantas outras coisas a Juliana é. Diamante, tristeza e as tantas linhas bifurcadas, impercorridas que vão se desmanchando em varizes. E o João Paulo Amaral, que é violeiro, compositor, canta também, produtor. Numa doce singeleza, como luz que enlaça o ar, vem mais silêncio e a noite imensa então. Então a gente tem uma família que foi agraciada, vamos dizer assim, não só com talentos, eu falo muito sobre isso, né? Mas acho também que por um ambiente que favorecesse explorar e florescer essas qualidades. Então a gente sempre foi muito estimulado a isso, que quis estudar, fez o esforço de estudar piano, canto, improvisação, técnica vocal, faculdade. Meu irmão é o único que fez faculdade, né, de música. Então acho que isso faz diferença, sim. Mas é sempre, né, Zé, o que a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Com certeza. Acho que é um pouco por aí. E também tem o papai, né? O papai gosta de cantar e tem uma voz belíssima, né? Eu tive a honra e o prazer de gravar uma canção composta por Luiz Felipe Gama e que era um poema do seu avô, que é o pai do seu pai, e que muito me honra, né? Então eu tive alguns contatos, assim, virtuais, né, com seu pai, e é uma figura também muito especial, né? E é, assim, a voz da família, né? Vamos dizer assim. Desde que eu me conheço por gente, ou eu estou sendo ninada pelo meu pai, ou ele está ninando algum dos meus irmãos. Os irmãos dele também cantam e é uma festa, né? Uma coisa de cantar é um brinquedo pra gente. E meu pai, que quis ser cantor, mas é engenheiro e tudo mais, foi um entusiasta das nossas carreiras, né? Acho que isso faz diferença também na minha formação. Saber que o teu pai tá ali, mesmo não entendendo muito musicalmente o que eu fazia, né? Ali na torcida, meu pai, minha mãe, uma conchinha assim, né, de carinho e entusiasmo pela sua carreira. Tem uma coisa que eu vou futucar, se você não quiser falar, você não fala, mas assim, você tem um rol de religiosas na família, né? Tias, é um rol. Não tem nada que eu não possa contar, imagina, isso é uma característica muito curiosa. A minha avó foi retirada do convento aos 16 anos, por onde ela foi voluntariamente, para se casar com meu avô, que era 20 anos mais velho que ela. Então ela tinha 16 e ele tinha 36, meu avô João. Ela queria ser freira, né? E é uma pessoa de uma fé inquebrantável, assim. Do pouco que eu me lembro da minha avó, era sempre terço na mão e tudo mais. E aí, se é por insistência, se é por inércia da coisa, eu tenho 4 tias freiras e um tio padre, além de outros 2 que foram para o seminário, mas não vingaram, vamos dizer assim, né? Meu pai só não foi porque dizia, minha avó ele era muito levado, nem a dar certo esse negócio de ser padre. Então eu tenho 2 tias missionárias,
2 tias freiras de clausura, um tio missionário, todos já falecidos, só uma tia minha que hoje, das religiosas, é a única viva, minha tia Regina, e a minha avó foi ordenada freira depois de viúva, ela que sempre quis, então teve um movimento da família de escrever uma carta para o Vaticano, solicitando, explicando a história dela, e ela, passaram-se os anos, ela adoeceu, e na verdade a história é bonita por isso, porque ela no leito de morte recebeu a carta do Papa Paulo VI, levantou-se, sentou-se na cama, assinou a carta na frente de todos os irmãos, né, todos os filhos, e se foi. Então a minha avó foi ordenada freira quando já viúva e foi velada como freira de clausura, que era o que ela queria ser. E como é que você escapou disso? Olha, você sabe que você fala isso, Zé? Você sabe que eu quando criança, eu falava, será que eu tenho vocação? Eu pensava, eu ia Você assim, tem né? tudo, você tem todo Zé, o aspecto de freira. Não, Escapou, escapou por quê? Não. Veja, eu tenho um profundo sentimento religioso. Hoje eu sou umbandista e muito curiosamente, porque meu pai é muito religioso, ele não entendia, mas tem um papa, essa sua igreja. Mas como assim os espíritos? Ele tenta, tem uma Bíblia, ele fica tentando chegar. Mas é muito interessante falar, a entidade que é meu professor se chama Seus Sete Sepulturas, e meu pai fala, manda um abraço, viu, para os Seus Sete Sepulturas. Então, assim, você fala, eu fico imaginando a cara dele mandando um abraço. Meu pai escreveu um livro, né, de poemas, quando ele fez 80 anos, a gente lançou e deu de presente para as pessoas na festa, e ele mandou autografado para o Senhor Sete Sepulturas, com um abraço e muita admiração. Genial! Aí o Seu Sete olhou e começou a gargalhar, fechou, né? Falou assim, nossa, seu pai, você quer falar para ele que eu vou visitar? Não, fala para ele que eu não vou visitar, não, senão ele vai ficar com medo. Eu também tenho um livro, mas eu não sou Sete Sepulturas, mas ganhei um. Pois é, você ganhou esse livro justamente. Então, o barato é esse. E a gente é uma família cuja fé é uma presença, né? A gente tem isso muito... É um sentido mesmo. Mas eu acho que depois dessa leva de tios, um padre e todas as 4 freiras, ninguém mais se meteu com isso. Entendeu? Assim, a geração de dedicar a vida ao serviço religioso. A geração mais nova escapou da saga. Nossa Senhora! Bom, mas vamos deixar as fofocas de lado, a gente já fez muita fofoca aqui, já falou de família, e eu queria que você contasse um pouco como foi que a arte, a música entrou na sua vida concretamente, como carreira. Cantar, como eu disse, sempre foi a minha brincadeira, sempre foi o meu prazer. Eu toco piano desde criança, estudei música de várias maneiras, aquela coisa, a professora do bairro, né? Um interesse que eu tinha tara por piano, na verdade. Eu ia na casa das pessoas onde tinha piano, eu andava de ladinho assim para ver se a tampa do piano estava aberta. Eu achava até que era esse o meu barato. Eu fazia faculdade de psicologia, né? Eu sou psicóloga formada e eu cantava o dia inteiro. Então as pessoas, minhas amigas, falavam, faz alguma coisa com isso, você canta o dia inteiro. Então eu cantava lavando louça, eu cantava andando, eu cantava... A gente já não aguenta mais, faz alguma coisa. Para aprender, né? E aí eu comecei a estudar canto no dia 16 de janeiro de 1990, naturalmente eu lembro do dia, e fui procurar uma professora. Logo virei assistente dessa professora, porque eu também tenho um cacoete, nós vamos falar disso, tenho certeza, é um cacoete de didata. Eu tenho paixão por fazer uma pessoa entender aquilo que eu já sei, ou entender como a pessoa faz aquilo que eu não entendi ainda. Fui meio dando forma a essa coisa de gostar de cantar, já fui convidada para trabalhar como professora de canto, como cantora numa banda de festas judaicas. Foi aí que eu comecei profissionalmente, muito claramente porque eu era morena e a outra cantora era loira, veja, morena, né, de cabelo moreno. Não era exatamente porque eu cantasse bem, não precisava saber um repertório. Eu tinha um repertório específico, que eram dos standards de jazz e dos boleros que eu aprendi com meu pai, que a outra cantora não tinha. Então foi um encaixe. Aí eu fiz alguns shows meus, de maneira muito assim, atrapalhada, quando em 1998, se não me engano, ou 96, não estou me lembrando agora, o Luiz Felipe Gama, meu parceiro, me convidou para um trabalho artístico, de parceria. Ao redor da canção, explorando os limites da canção, onde ela é música instrumental, onde ela é mais para música instrumental, ou seja, onde a voz é só instrumento, onde ela é mais palavra, o poema musicado e tudo mais, e nisso nós fizemos uma carreira juntos de mais de 25 anos. Então eu entrei pela técnica, pelo trabalho técnico, aí fui desenvolvendo outras qualidades, estudei um montão de coisa, pelo didático, antes mesmo de fazer um trabalho artístico, pelo profissional, sendo uma profissional da voz, nunca cantei na noite, não foi essa a minha escola, não foi essa a minha escola, mas aprendi, né? Quando você faz festa judaica, você canta 10 idiomas, você canta para ninguém prestar atenção. E isso me deu um conjunto e que é um momento de exercício, né? Opa! É um momento de aprendizado. Essa história de cantar na
noite também tem muito a ver. Eu cantei muito tempo na noite, em botecos dos mais variados tipos, né? E assim, as pessoas estavam ali para beber, namorar, fumar e beijar não serem muito. atrapalhadas pela Isso. sua música. E beijar muito, não estava nem um pouco ligando porque o cantor estava cantando. De vez em quando alguém saltava e gritava assim, canta aquela da Simone, ou canta aquela da Marina Lima, mas era um momento de intervalo entre um beijo, um copo e um cigarro, coisas do tipo. Mas é uma grande escola, né? Sem dúvida. Muito do que eu aprendi como intérprete, como cantor, foi aí com a possibilidade de fazer, errar, fazer mal feito, fazer bem feito, e ninguém está prestando atenção a isso. Sensacional. Né? Eu fiz pouquíssima coisa na noite, do tipo, vem cantar aqui, um professor. E aí a sensação que eu tinha é que eu ia dar um show quando a gente fala assim, né? Hoje em dia a gente fala faz um show, né? Mas eu falava, vou dar um show e as pessoas vão chorar, se emocionar com a minha voz e nada, ninguém ligando. A sensação que eu tive de pérolas aos porcos, sabe? Que na verdade é uma aula de humildade. Eu não estou, a minha função não é aquela e eu tampouco atingi as pessoas de modo que elas virassem a cabeça. Eu acho que é isso, né? Então é um treino também, a noite ensina muito. Eu não tive essa escola, mas tive uma semelhante a isso e acho que faz muita falta para as pessoas hoje em dia. Eu tive a sorte de trabalhar muito com coletivos, né? O Mundaréu, por exemplo, a gente se encontrava 4 vezes por semana. Então, assim, eram 3 vezes de ensaio e produção, produção artística e um encontro só para pensar a produção burocrática, né, produção executiva. Então foi uma escola para mim, assim, de entender que o seu trabalho artístico é a sua empresa. E você tem que estar ali todo dia. É uma organização. Se organizando, artisticamente, se organizando, produtivamente, executivamente. Eu tive essa escola durante 15 anos. E daí quando acabou o Mundaréu, eu fiquei meio órfã, né, desses processos todos. Eu falei assim, agora eu sou sozinha. E me vi nesse lugar de fazer tudo sozinha. Pensar produção executiva, pensar produção artística, criar sozinha. E eu confesso assim, eu gosto, mas eu prefiro trabalhar com coletivo. Eu funciono melhor assim, né, nesse feedback. Depois, quando eu vim para São Paulo, encontrei essas 3 maravilhosas que também se propuseram a se jogar, porque geralmente no universo musical é muito rápido os processos, né? As pessoas querem, me manda a cifra e a gente faz um arranjo rápido e já está no palco. E eu tenho essa história com o teatro também, com a dança, com a música, que me faz querer vivenciar mais profundamente os processos, porque chega no palco de outra forma, né? E agora eu tô me vendo sozinha de novo, nesse lugar que você falou, né? Daí você vê uma coisa aqui, mas isso me falta um pouco de disciplina, quando tá sozinha, de colocar uma data, de colocar um feed, né? Vamos lá. De mais foco, né? De mais foco, porque daí você fica abrindo demais, né? Eu posso ir pra cá, posso ir pra lá, posso ir pra cá. Esse é o pecado. Eu acho muito difícil, assim. Eu deixo pra fazer amanhã, porque de qualquer forma o compromisso é só comigo, que amanhã eu faço. Então, assim, eu acho que o coletivo também te ajuda a caminhar, né? A caminhar. Eu sinto muita falta disso. Mas o meu processo com o último CD, que é o Toda a Pele, vem um pouco do processo solitário. Mas enveredou no coletivo. Totalmente. Nasceu na pandemia, olha só que coisa mais maluca, né? Porque foi um CD que nasceu na pandemia, coletivamente na pandemia. Foi um processo muito louco, porque eu fiquei maturando essas canções desde 2017, que foi um processo ali da pós na canção popular. Foi ali que eu comecei a pensar, nossa, eu quero falar outras coisas do que o meu primeiro CD estava dizendo, né? Eu quero dizer outras coisas, de outras formas. Estava escutando muita coisa, vendo muitos shows. E presenciando muitos eventos importantes, né? Muito. Eu vejo que no seu trabalho do Toda a Pele, tem momentos que você fala muito de situações que a gente viveu, né? Por exemplo, o assassinato da Marielle, Brumadinho, Mariana, greve geral, tem todo esse contexto que foi vivenciado, que você pôde falar deles, né? E é muito louco, porque eu tenho essa coisa, uma escolha estética mesmo, de querer que a minha obra seja atemporal. Tudo isso tá dentro das canções de forma que não é explícita. Mas ela já estava ali desde das greves que a gente viveu, do processo de impeachment, né, 2016, as questões políticas já estavam aparecendo nas minhas canções. Então eu acho que esse CD ele veio muito por esse viés político, assim, veio por todos os processos que a gente passou, né? E chegando ali em Brumadinho, chegando na Marielle, foi uma coisa que eu falei, como é que eu vou falar disso?
E ao mesmo tempo não tinha como não falar, foi tão visceral. Eu lembro que eu soube da notícia, peguei meu acordeon, eu lembro exatamente da cena. E fiquei um dia inteiro tocando aquele acordeon e maturando essa canção. E quando eu fui fazer o processo de seleção das músicas que entraram no disco, aí eu chamei o Fred, o meu produtor, falei assim, eu preciso organizar as ideias aqui. Ele falou, me manda tudo o que você tem. Falei, tudo? Ele falou, sei lá, tinha umas 30, 40 canções, né? Daí a gente separou por temas. E as canções que eu tinha certeza que tinha que entrar no CD eram as canções que tinham mais essa pegada, dedo né? na ferida, né? E ele falou, olha, pelo que eu vejo aqui, a gente tem um CD mais denso aqui, né? Porque tinha vários tipos de canções, mas a gente fez essa opção mesmo, escolher canções que tocavam um pouco nessas feridas todas. O sangue escorre, eu tenho medo. Quem vai nos compreender? O tiro que matou, calor feriu e me tingeu. A lama que escorreu, lavou, levou, me sucumbiu. Foi feito em 2020, né? Um ano que a gente passou por uma pandemia, então foi um CD que foi bem... Um ano difícil. E ao mesmo tempo foi o ano que eu consegui parar e pensar, vou fazer assim, assim, assado, escolher as pessoas todas. Eu tive essa calma. Porque a pandemia, de certa forma, permitiu, porque a gente estava trancado em casa, Exatamente. né? Então, tempo para pensar. Exatamente. Então, assim, a pandemia, a gente estava falando antes de começar aqui, que nos trouxe também o lado positivo para algumas coisas, que foi essa calma. Tá, sem pressa, vamos pensar, fazer as coisas... E eu acho que o CD traz um pouco essa maturidade, assim, de tudo ser muito bem escolhido. E eu sempre ressalto que, inclusive, essa possibilidade que a gente teve de estar em casa produzindo, não estar ocioso, nos favoreceu com relação à questão da saúde mental, né? Total. Porque conheço pessoas, amigos, que não tinham esse envolvimento com alguma coisa mais criativa, eram de trabalhos mais burocráticos e que tiveram que ficar em casa trancados, sozinhos, às vezes pessoas que já moravam só, e que entraram em situações bem complicadas com relação à saúde mental, né? Total. Eu acho que isso nos favoreceu, inclusive, nesse sentido, de possibilitar achar caminhos, mas também de ocupação, o estar ocupado, pensando e tentando achar caminhos, nos permitiu manter a sanidade mental, né? Porque... Só a gente ter a música ao nosso lado, né? Exatamente. Poder pegar um instrumento e tocar e cantar e fazer daquilo. Eu, por exemplo, no período eu produzi bastante, mas a minha comunicação com o mundo ela ficou interrompida e foi quando eu resolvi criar as lives entre e-mails, que eu fazia toda terça-feira, às 21 horas, e que eu recebia convidados igual que estou recebendo aqui. Só que nas lives eu recebia 2, 3 convidados por live, e depois quando elas se encerraram, porque as lives já tinham cansado, né? Ninguém aguentava mais ver live, as coisas estavam começando a abrir novamente. Eu fiquei com a sementezinha guardada de fazer alguma coisa com isso. E esse ano resolvi investir aqui no canal, no Entre Meios, e trazer essa mesma filosofia das lives para cá, quer dizer, entrevistar colegas, parceiros, amigos, artistas das mais variadas áreas. Tayana, vamos falar um pouco mais do Toda Pele do ponto de vista da equipe, que foi a equipe que construiu com você o disco, né? Eu sei que tem músicos maravilhosos aí que participaram, participação especialíssima do meu querido Carlos Careca. O Carlos Careca é um querido imenso. Eu conheci o Careca em 98, quando eu fiz um show clandestino, que foi meu show de estreia nos palcos em São Paulo. O Suami me ajudou a catar músicas de artistas novos e artistas que eu não tinha acesso então, e me deparei com o Careca, que me mandou um monte de música. Eu incluí algumas músicas dele no repertório do show, e para minha surpresa ele foi assistir a estreia do Clandestino e saiu com a imagem que ele chegou em casa e escreveu uma canção e me deu de presente, que chama Mosquito Elétrico. Ai, que ótimo. E eu acabei gravando no disco Recipiente, que é resultado do repertório do Clandestino. E é muito engraçado, porque ele falou para mim, Zé, eu fui assistir o show e eu vi aquele molequinho magro, fininho, eu estava todo vestido de preto, eu estava com uma roupa toda preta, e eu sempre fui muito serelepe no palco. Ele falou, eu fiquei com a sensação assim, de um mosquito elétrico. Que ótimo. E aí ele escreveu o Mosquito Elétrico. Ele Elétrico. escreve muito bem, né? Me mandou, eu tomei um susto, assim, fiquei super feliz, porque a música foi feita para mim, sobre mim, e a partir daí a gente estreitou mais ainda
relações de amizade, participou de vários shows meus. No segundo disco eu gravei coisas dele, no terceiro não, porque foi o projeto do Orlando. Então, o Careca, ele é muito amigo do Glauco Souter, que é o baixista do meu, e por acaso meu companheiro, meu parceiro. Então, o Careca, a gente tem uma relação de amigos, né? E numa dessas reuniões, tocando em casa, a gente estava numa festa também tradicional, todo final de ano a gente faz depois do Natal, que é o Restos e Raspas de Natal. Cada um pega o que sobrou da sua ceia de Natal e tem a casa da Rogéria Holtz, que é uma cantora lá de Curitiba, que a gente se reúne nessa festa. E nessa ocasião ele estava tocando essa música, Coração Rasgado. Ele tocou e eu lembro, falei, canta de novo essa música. Ele cantou de novo, eu falei assim, nossa, eu quero cantar essa música. Quero aprender essa música. E daí ele me mandou essa generosidade, me mandou a letra, a cifra, a gravação. Ele nem tinha gravado ainda essa música. E eu e o Glauco começamos a fazer uma versão voz e baixo. E cantamos várias vezes essa versão. E quando eu fui escolher as músicas do disco, o disco era autoral. Mas essa canção e Carcará, que é do João do Vale, eram duas canções que eu tinha certeza que precisavam entrar. Porque essa remete a essa questão do genocídio indígena. E o Carcará, que é uma música que me acompanha desde 2006, que é uma música muito forte. E tinha a ver com o conceito do disco, né? E daí, pra minha surpresa, ele super liberou a canção pra eu gravar. E daí eu falei, e você não toparia participar cantando comigo? Ele, super querido, gravou a voz aqui em São Paulo e me mandou o áudio, porque o disco foi gravado numa chácara lá em Curitiba, lá no Paraná. Peba pega, piada, pajé não é já, jabuti, emporegatu, pacatatu, cotianã, tucuru. Eu vi que você também, além do Jardim Imperial, do curta, você também foi autor de algumas performances, né? Teve 2 performances, Rastros de Cuidado com Nós. Sim. E eu também fiquei curioso, não sei se eu deixei escapar, o Socorro Tem Uma Cidade Entalada na Minha Garganta chegou a virar espetáculo ou foi só o texto? Não, essa é uma terceira publicação que eu tenho. A segunda na ordem, né? Em 2019 eu publiquei uma peça chamada Socorro, Tem Uma Cidade Entalada na Minha Garganta, pelo grupo editorial Letramento, que não foi montada essa peça. Não chegou a ser encenada, né? Só tem a versão publicada mesmo. Tá, e as performances, o Rastros e Cuidado com Nós, por 2019 e 2020 foram presenciais ou online? Presencial. 2019 tem essa performance chamada Cuidado com Nós, que eu faço com o meu pai, inclusive, esse trabalho que eu convidei. Que é um trabalho muito sensível, muito afetivo, basicamente, um compartilhamento muito íntimo de uma relação de pai e filho, de uma relação de cuidado, que meu pai é cabeleireiro, né? Então, nessa performance, basicamente, é o meu pai cuidando dos meus cabelos e hoje da minha barba no espaço público. E é um trabalho que eu faço desde 2019, na pandemia não teve como fazer, então a gente voltou a fazer esse trabalho do ano passado. E o Rastros, ele também está dentro desse meu projeto, né, artístico de performance. Eu fiz bastante as apresentações dessa performance ano passado, que é uma performance e uma instalação solo que eu faço. Vi também que você tem uma inserção aí como orientador do programa vocacional da Prefeitura de São Paulo. Isso Sim. Continua ou foi um projeto específico? Foi ano passado. Foi um período específico? Sim, eu atuei como artista orientador do programa vocacional, que é um programa bastante tradicional de formação artística daqui do município de São Paulo, um programa muito importante, fundamental, assim, para a iniciação artística, né? Não só na linguagem do teatro, mas também em todas as linguagens artísticas, assim. Então eu tive essa experiência muito bonita de estar no passado fazendo parte do programa. Tá, e outra experiência também que você tem vivido é o papel de estudante na universidade, né? Sim, estudante de história. Atualmente eu estou estudando história. Historiador. Estou estudando futuro. História lá na USP. Um curso que eu sempre quis fazer, né? Depois que eu passei, né, pela formação na SP Escola de Teatro. Eu fiquei pensando se eu ia continuar, enfim, estudando artes cênicas na universidade, mas eu decidi estudar História, que é um curso que eu sempre tive muita curiosidade. E tô lá, tá muito legal, tô sendo muito feliz. A História é um curso que eu sempre tive muita curiosidade, nunca tive vontade de fazer, mas eu gosto muito de História. Sim. Então seria um curso que eu faria se eu ainda tivesse disposição para ir para a universidade.
Gabriel, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Fala das Profundezas, mais do ponto de vista de quem são os atores, quais são os personagens, Sim. desse uma pincelada Panorama. sem spoiler, claro, né? Sem Para deixar spoiler. o pessoal curioso Tá. para ir lá assistir. Tá, então vamos lá. Bom, você falou do elenco, né? O elenco tem cinco pessoas no elenco, 3 atrizes, 2 atores. As atrizes são a Maria Gabi, a Ellen de Paula e a Tásia de Paula. E os atores são o Dani Marques e o Fábio Lopes. Aí tem uma ficha técnica imensa aqui, assim, né? Mas falaria também, se vou citar o nome do André Pape, que fez a trilha sonora e também opera som. A Natália Peixoto, que fez o desenho de luz, e quem faz a operação de luz hoje em dia é o Leonardo Carvalho. Figurino de Carla Stella. Fala das Profundezas é uma peça que eu poderia falar que ela diz sobre muitos assuntos entrelaçados, ou em tempos plurais, ou em sobreposições de tempos, né? Então eu poderia começar falando para você que é uma peça que fala sobre relações de amor, mas também que fala sobre relações de luta por dignidade, ou também fala sobre relações de exploração do trabalho e da terra, tudo isso acontecendo de uma forma entrelaçada e sobreposta, né, como eu falei. O mote, o que movimenta, né, o enredo da peça, justamente é a necessidade desse povo que está nas profundezas de criar uma mobilização coletiva para mudar o paradigma, né? Para fazer um grande levante, uma grande revolução e mudar o estado das coisas, né? Então é uma peça que está permanentemente, que as personagens estão permanentemente em estado de desassossego, né? E aí a gente tenta transmitir essa sensação de desassossego e de inquietação para o público, né? Por isso que é uma peça que ela também é muito íntima, a encenação dela em formato arena, as atuações acontecem muito próximas do público, então a gente tenta colocar as pessoas para jogo o tempo todo, mas também sem ser invasivo, né? Não é que a gente está aqui tocando nas pessoas, chamando elas para dentro da cena. Nada contra quem faz isso, mas a gente não faz isso. A gente tem outras formas de convocação, né? Desse público para dentro da narrativa da peça. Um outro caminho de chamamento, né? Na verdade, tem várias possibilidades de você chamar o público para junto, Sim. sem precisar obrigatoriamente ser invasivo. Sim, sim. Bom, eu vou deixar as pessoas curiosas para entenderem e aprofundarem um pouco a visão desse desassossego, convidando elas para acompanharem o Instagram do Núcleo, Sim. que a gente vai pôr aí o arroba para as pessoas não se perderem, e verificarem a agenda, as próximas oportunidades para ver o espetáculo e viver um pouco desse desassossego que você fala e que o espetáculo traz à tona. Sim. E possibilita as pessoas, com certeza, um certo nível de reflexão Sim. sobre as questões que são abordadas. Sim. Desassossego como uma das sensações possíveis. Uma das sensações, né? Quer dizer, além de outras que a gente não vai dar spoiler aqui. Deixa quem ficar curioso que vai lá experimentar as demais sensações que a peça sugere. Gabriel, um prazer imenso te receber aqui. Eu que agradeço. Uma delícia esse nosso papo. Queria agradecer muito a tua gentileza, a tua disponibilidade, a generosidade de estar aqui comigo, de vir aqui bater esse papo, falar um pouco do teu trabalho. E deixo aí aberta a palavra para que você possa comentar alguma coisa que tenha escapado ou que seja importante dizer e não foi dita. Eu que agradeço o convite, Zé, a toda a equipe, ao programa. Deixo o convite para que as pessoas possam assistir a peça, vai ter bastante oportunidade, a gente vai estar até setembro. Quem tiver interesse nas dramaturgias, né, nos livros também, é só entrar em contato lá pelo Núcleo Negro também. Ok. E sempre quando a gente apresenta a peça, geralmente a gente leva também os livros junto. Para quem quiser conhecer o festival também de teatro negro que a gente comentou aqui, o @donarut.ftnsp, o Instagram. Então é só entrar lá para conhecer também o festival. Então, bacana. Agradeço muito. Eu que agradeço assim, imensamente a tua disponibilidade e em outras oportunidades voltamos a falar sobre os novos projetos que porventura venham a surgir. Sim, vai ser um prazer. E que você tenha disponibilidade para vir aqui conversar um pouco sobre eles. Essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Toda quarta-feira, às 19 horas, um vídeo novo,
com uma personalidade nova e temas interessantes. Um bate-papo leve, rico e, por que não, divertido. Toda quarta, 19 horas, vem com a gente, acompanha e, para isso, te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente! E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos.